Fala galera, tá começando mais um Área 15, o seu podcast de Sorocaba e região. Meu nome é Lucas, ali atrás está a voz da consciência, o Jalson. Jalson, dá um zoom aqui na minha camiseta, que eu vim e hoje em homenagem ao entrevistado. Deu zoom? Bonita? Hoje estamos aqui com o Marcão. Fala, Marcão. Fala, grande Lucas. Aleluia, hein, cara? Aleluia, conseguimos. Pô, desde o ano passado, cara, eu tô ensaiando isso aí, né? Né, exatamente. E daí eu descia lá e falava, Marcão, vai ser semana que vem. Se prepara, Marcão, vai ser semana que vem. Aí você falava, não, beleza, vamos. Aí não dava semana. Eu, puxa vida. Pô, mas tô feliz de você estar aqui, cara. Feliz e ansioso, né? Sim. Porque eu acho que a sua praia é algo assim, muito curioso, né? Pra galera. Com certeza, eu agradeço aí o convite seu. Imagina, né, e a casa tá aberta, sempre que você quiser ir. Área 15 vai já sucesso em Sorocaba. Tudo a ver com o seu ramo, Área 15. Que demais, Área 15, os discos voadores da Área 15. Cara, primeira coisa que eu queria saber de você, porque eu lembro que quando eu deixo o meu carro no seu estacionamento, eu vejo lá Astro Park e o disco voador, né? Sim. Por que, cara, você se interessou por ufologia? Desde quando? Por que você quis? O que aconteceu? Então, isso acho que começou desde criança, de certa forma, já no caso do ET de Varginha, que deu deu aquelas reportagens do Fantástico, né, as primeiras, que não me chamou muita atenção na época, assim. Eu lembro que eu, tipo assim, não queria nem, às vezes, perdi até o sono de pensar naqueles fatos, né? Curioso, querendo saber o que estava rolando lá. Mas você nunca teve medo? Então, eu tinha medo, sim, tinha medo nessa também. época. Tanto que tomava banho pedia pro pai ficar perto. Eu tinha 11 anos nessa época. Jura, cara? Aí, quando eu tive 14 anos, molecada, a gente foi jogar futebol, aí na volta eu tava com mais 2 amigos, e aí a gente viu um objeto triangular no céu, rodando, sem emitir nenhum barulho. E aí ele saiu numa velocidade assim, sem fazer nenhum barulho. Caraca. E muito rápido. E daí me aguçou mais o interesse da ufologia, daí eu comecei, na época, a buscar. Isso você tinha... Isso aí eu já tinha 14 anos. Tá. Nossa, era molecão então, cara. Pré-adolescente. Aí eu cheguei e comecei naquela época ainda, por incrível que pareça, não tinha internet, olha que doideira. Não tinha nada. E aí eu ia nas bibliotecas buscar livro, começar a estudar. Daí eu comecei a ler muito a revista UFO, né, que é a publicação mais antiga do mundo de ufologia, né? Tem aproximadamente mais de 35 anos hoje, né? Quase 40 anos aí mas revista UFO. Ela é mundial. Ela é brasileira, mas ela tem, assim, correspondentes em vários lugares do mundo. Olha só, cara. Né? E então aí eu lembro que, tipo assim, muitos artigos de vários pesquisadores renomados e tal, e vários assuntos, aí eu comecei a me apaixonar um pouco pelo assunto. E aí quando foi em 2000, resolvi montar um grupo de ufologia, acho que com 16 anos, que é o GEPUS. Caraca! Aqui em Sorocaba, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. E até hoje tem. Foi você que fundou. Eu que fundei na época. E assim, era mais para a gente fazer as pesquisas de campo, que é tipo a raiz da ufologia, na verdade. A ufologia, ela tem essa raiz que é a investigação, a pesquisa de campo. Então, o que seria isso? A gente recebe telefonemas, mensagens de pessoas que se diziam, por exemplo, ter avistado um OVNI, ou até ser abduzido, que vieram um alien. E aí a gente ia nos locais, né, para entrevistar as pessoas. A gente, às vezes, por exemplo, fazia assim um estudo do local, mapeamento, né, fazia um relatório, e aí arquivava isso. Tá. E aí a gente começou a catalogar os casos de avistamento de OVNI, o caso de ufologia aqui da cidade de Sorocaba e de região, né, que é muito rico de aparições aqui na nossa região. Então, eu fiquei sabendo, porque antes de convidar você, de vir aqui, a gente dá uma pesquisada, né? Porque, ao meu ver, eu acho que não só o meu, acho que todo mundo que é um pouquinho leigo, quando a gente fala de extraterrestre, ufologia, eu penso em homens e preto, cara, que o cara tá andando ali e você fala, nossa, esse cara é muito estranho, velho. E aí você dá uma coçadinha na orelha dele, já abre a cara e aparece o ETzinho. Eu pensava que devia ser assim a fita, sabe? Sim, Mas, então daí eu andei pesquisando e tal, e eu vi que onde é rico mesmo de aparição é lá na Fazenda Ipanema, não é? Perfeito. Aqui em Sorocaba. É isso mesmo, Fazenda Mas Ipanema. tem um porquê, assim, ou... Então, a gente
acha que é devido ao minério que tem lá. Ah, então é uma energia, tipo uma energia. É uma energia e tem duas questões. Além de ser o morro do Morro de Ipanema, né, inteiro, ele é constituída de magnetita, que é um minério de ferro. E, por exemplo, todos os locais onde tem grandes incidências de aparições de OVNIs, tem essa similaridade onde existem minérios. Então a gente não sabe o porquê, não existe essa resposta, né? Mas que eles se interessam por alguns tipos de minério e que eles utilizam desse minério algumas propriedades que acho que o homem desconhece até os dias de hoje, às vezes, né? A gente não sabe dizer. E também tem um outro fator aqui, é o Aramar, que é uma base... que é lá em Iperó. Em Iperó eles mexem com energia nuclear, né? A questão de... Então dizem que na maioria das bases onde mexem com energias nucleares em volta do mundo, sempre tem também manifestações de OVNIs próximos, né? Até reportado por militares de alta patentes. Assim, né? É muito interessante. Né? Agora é que nem você tocou nessa fita de militar. Aí eu tava lendo o caso Varginha, que eu sei que você é mestre especialista, PhD em caso Varginha, né? E porque teve uma fita dos militares meio que tentar acobertar o caso, né? Perfeito. Como é que foi o caso Varginha aí? Pode falar desde o começo, Marcão, porque Nossa, pra quem... caso Varginha é assim, o que se... Pra você seria o quê? O top 1 do Brasil, né? Pra mim é o que eu mais gosto, assim, porque... Acho que de tanto ir pra lá e estar pesquisando até os dias de hoje, é o que mais me chama atenção, porque é um caso incrível, assim. As pessoas não imaginam a complexidade que é desse caso, né? Eu imagino. E então foi assim, no caso Varginha, a gente fala que até hoje o que se foi divulgado do caso Varginha foram apenas 40% de tudo que ocorreu. Porra! As informações que os ufólogos da época, os principais ufólogos, que foi o Birajara Franco Rodrigues, o Vittorio Pacatini, daí depois ao convite, eles convidaram, né, o Claudir Covo, que é um grande pesquisador aqui de São Paulo, infelizmente já em memória, e o grande Marco Petit, que, né, que também eles se uniram os 4 para fazer essa investigação na época, e dali em 96 foi para Varginha muitos ufólogos de várias partes do Brasil, né, grupos de ufologia para ajudar na investigação. Então o caso Varginha, na verdade, ele se destacou no avistamento de uma criatura estranha por parte de 3 meninas, que era Liliane, Valquíria e Kátia. Isso foi em 20 de janeiro de 1996. 96? Elas tinham quantos anos, essas meninas? Elas tinham 14 anos, a Valquíria, a Liliane tinha 16, e a Kátia Xavier, que era mais velha, que ela estava assim, responsável pelas meninas, tinha 22 anos. E elas tinham ido, a Kátia trabalhava numa casa, ela chamou as 2 meninas para ajudar ela na mudança da patroa dela, que ela ia se mudar, né? E aí na volta... por volta de 15h30, elas estão passando, né, elas resolveram cortar o caminho ali. Nossa, é tardezinha, então. Tardezinha. E diz que tava um sol, assim, tipo, quase 40 graus, assim, né? E aí elas estavam passando, assim, no muro, num terreno baldio, né? Aquela época, lá em Varginha, se você até vê nas reportagens, você vê um monte de mato, de pasto que era naquela época. Então tinha o único terreno que tinha um muro ali, de certa forma, na rua, que era ali na Benevenuto Braz Vieira, né? E aí elas foram cortar, de repente a Liliane estava um pouquinho mais à frente, ela estava com sacolas à mão, ela disse que ela foi, o que chamou a atenção, uma pichação no muro, e aí ela olhou, daí quando ela percebeu, assim, estava muito próximo, e aí ela viu, né, o que ela descreve, que é um ser agachado, com a mão no meio das pernas, assim, só que olhando pra parede. Ai, mano, já arrepiou aqui, cara. E aí ela falou assim, gente, olha ali. Falou pras 2 meninas. Daí aí elas olharam, só que na hora que ela falou, gente, olha ali, essa criatura que tava agachada, né, ali, com os braços entre as pernas e olhando pro muro, virou o rosto, virou a cabeça. Nisso, elas puderam ver, muito próximo, como que era a característica física dessa criatura que elas descrevem. Que hoje é o que aparece em todos, é mais ou menos isso. Isso, que é aquela, né, aquele desenho, ilustração isso, que exatamente, o desenho, de 3 protuberâncias aqui na face, os olhos grandes, esbugalhados, né, sem pupilas. E o tamanho dele? Então, elas não conseguiram observar, não era muito grande, né? Elas, inclusive, depois, a início, é bom frisar que elas nunca falaram que era essa
extraterrestre. Tá. Era uma criatura que elas nunca tinham visto. Elas acharam que era o demônio, porque elas eram religiosas, assim, a mãe sempre levava elas na missa, né, católica. Então elas não tinham uma referência para identificar aquilo. Então elas viram aqueles calombos na testa e os olhos grandes vermelhos. E a pele era extremamente marrom, com as veias saltadas. Aí elas falam que tinha como se fosse um óleo, uma graxa no corpo deles. E nesse momento que elas avistaram, elas saíram correndo, desesperadas, né, de lá. E aí a Kátia, que ela falou que ficou um pouquinho assim, estática, parada, olhando. Ela falou que ela percebeu que no momento que essa criatura olhou para ela, ela falou que essa criatura estava meio que assim, que ela sentiu dentro dela que estou sofrendo, uma ajuda, estava com uma cara de agonia, né? Não ia fazer mal, então, para elas, você acha? Acho que não iria fazer mal. Você acha que não? Não, porque senão acho que já talvez ali teria ido atrás, estava acuada mesmo a criatura. E elas saíram correndo pro terreno badio abaixo. Só que aconteceu, esse foi o estupim do caso Varginha, foi aí que ficou conhecido, que as 3 meninas viram. A partir do dia 21 de janeiro, isso foi no dia 20 de janeiro, 21 de janeiro, o Birajara Franco Rodrigues, como ele era já morador de Varginha... ele era morador Ele era morador e, por coincidência, ele morava perto do bairro. Então, no dia 21, ele ficou sabendo. E aí começou a série de investigações. Ele já correu pro local. Ele já correu, já conversou com as meninas, entrevistou elas falaram que era o demônio, né? Nunca que elas imaginaram que era extraterrestre, elas nem sabiam o que era extraterrestre. Isso. E aí o Birajara começou essa investigação incrível, que depois uniu com esses 3 ufólogos que eu disse, que foram os principais, né? Pacatini e tal, Petil, Claudeiro. Aí eles começaram a investigação, aí começou uma série de informações, de levantamento de informações, onde eles culminaram, assim, várias testemunhas, escutaram várias testemunhas que tiveram, assim, envolvimento direto e indiretamente. E daí envolveu muitas coisas, que é o que eu vou contar mais ou menos aqui a cronologia agora. Vou tentar resumir ao máximo. Sim. Né? Então vamos lá. No dia, provavelmente não se sabe direito, mas seria na madrugada do dia 13 de janeiro ou na madrugada do dia 20 de janeiro. Tá. Um casal de caseiros de uma fazenda, que era o seu Eurico e Dona Auralina, era por volta de 1h da manhã desse dia, né, já... a Dona Auralina escutou os gados ali da fazenda fazendo barulho atípico ali, né? E aí ela achou estranho os gados fazendo barulho, ela abriu a janela para ver. Daí diz que ela falou que os gados estavam agitados, né, indo para lá e para cá, e ela observou um objeto em formato de cilíndrico, soltando uma fumaça no céu, assim. Não estava tão alto, mas também não estava tão baixo. E aí ela foi e chamou o seu Eurico, o marido. E ele veio para a janela e eles disse que observaram esse objeto por cerca de 40 minutos. 40 minutos observando? Diz que ele estava muito lento, estava assim, e soltava uma fumaça. Uma fumaça, e o seu Eurico descreve como parecido como um submarino. Ou um micro-ônibus, né? Cilindro, né? Aí, beleza. Aí isso teria sido a 1h da manhã. Daí, na parte da manhã, entre 6 horas da manhã, o Carlos de Souza, que é um piloto de ultraleve que mora aqui em São Paulo, ele estava indo para um campeonato de ultraleves e ele estava passando na Fernão Dias, ali na altura um pouco mais para frente de Três Corações do Trevo, né? E daí... Ele disse que estava passando próximo ao Rei da Traíra, que é um restaurante lá até conhecido, que ele viu um objeto também em formato cilíndrico, soltando fumaça. Caraca. E estava meio que de abaixo. Ele falou que atravessou a Fernão Dias e passou, estava muito rente à copa das árvores, que era pinheiro, um pinheirão, né? Vários pinheiros. Aí passou em cima e ele viu que ia cair. Ele resolveu fazer a volta, o retorno na Fernão Dias. Ele foi atrás. Foi atrás tentar localizar, porque até então ele achou que era uma aeronave de pequeno porte, um avião. E aí quando ele chegou, ele falou, ele entrou numa estrada de terra, deu a volta primeiro, né? Depois ele achou uma estrada de terra, adentrou. Ali tinha várias propriedades rurais, só que aí essa estrada de terra, você vai reto ali, acho que cerca da Fernão Dias de uns 8, 10 minutos de carro, você chega num pasto enorme. Que é a propriedade da fazenda Maioline, chamada, né? E ali ele já observou
vários fragmentos que tinham acabado de colidir no solo, no mato, e vários fragmentos metálicos. E aí ele falou que ele achou muito estranho, ele saiu do carro, já... Mas isso aí era da nave. Isso era da nave que tinha se acidentado na hora, e ele achando que era uma aeronave comum. Sei. Aí ele vai, diz que pega o objeto na mão, assim, diz que era muito leve, um alumínio. E aí chega do outro lado da fazenda, numa outra pista que tem da estrada de terra, que é do lado oposto, veio, aí diz que depois começou a chegar um monte de caminhão do exército. Porque logo ali, por incrível que pareça, ali próximo, em Três Corações, tem a Escola de Sargento das Armas. Tá. Que é a maior escola de preparação de sargentos do Brasil, né? E lá é gigantesco lá. E aí eles entraram com os caminhões Mercedes-Benz 1418 lá no pasto. Ele falou que na hora que ele foi tentar ir, ele não conseguia de adentrar um pouco mais para dentro do pasto. Porque a galera tava lá já fazendo um cerco. Isso, e também, na verdade, por causa do cheiro de amoníaco, que diz que tava muito forte. Caraca. E queimava o olho dele. Jura que era tão forte assim? Aí quando os militares já foram adentrando, inclusive a ambulância junto ali, a ambulância militar, né, camuflada, aí diz que veio 2 oficiais, tiraram esse pedaço da mão dele e falou, sai daqui, você não tem nada com isso aqui é questão do governo brasileiro, né, segurança nacional e tal. Aquela e ele batatinha. Não entendeu nada, ele nunca imaginou que aquilo também seria uma nave extraterrestre, sabe? E aí ele pegou e ficou assustado e saiu. Aí ele saiu, voltou para Fernão Dias, parou num posto de gasolina. Aí ele entrou no posto, foi no banheiro, pegou um negócio lá, tava meio assustado. Quando ele sai do posto de gasolina da Conveniência, né, que ele tinha estacionado o carro, você tinha um outro carro azul marinho ou preto, tipo um Opala, estacionado próximo ao carro dele. Aí sai 2 homens, né, ele fala que fortes, assim, de preto, de terno preto, aliás, né? E vieram pra ele e falou, o senhor é o Carlos de Souza, mora na rua tal, é casado com a fulana de tal. Não me pegaram um negocinho pra apagar a memória dele, né? Então, que doideira, né? Falaram pra ele porque, na verdade, eles puxaram essas informações através da placa do carro dele. Eles eram da inteligência, na verdade, eu acho, né? E aí perguntaram, ele falou, você não viu nada, só que fica você não quieto comenta, aí. Fica quieto, beleza, aquilo que a gente já sabe. Né? Aí ele retornou, não foi pro evento lá do campeonato de ultraleve, ele voltou pra casa dele, relatou a esposa, e aí eles resolveram ficar calados. Isso foi em janeiro, antes do avistamento das meninas, tá? Aí beleza, aí que foi você lá. Falou que foi o dia 13 ou o dia 20, né? Isso, dia 20. Aí no dia 20 de janeiro, às 3h30, acontece isso. Só que antes de chegar nesse avistamento delas, o que acontece? No próprio dia 20 de janeiro, por volta das 8h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros de Varginha recebe uma ligação de os populares, que eram os moradores de um bairro, que é o Jardim Andere, que fica rente a um barranco naquela época, então uma mata muito grande. E aí eles reportado para o Corpo de Bombeiros, tinha um animal, um bicho estranho lá na mata. E, inclusive que algumas crianças lá estavam atacando pedra na criatura. Caralho. E aí o Corpo de Bombeiros, é um bicho, né? E aí passou o rádio para um outro bombeiro que estava lá próximo. Aí, moral da história, eles foram lá, para resumir bem, encontraram essa criatura estranha demais, capturaram ela, colocaram numa rede. Os bombeiros. Os bombeiros. Tá. E aí, muito da população na época viu essa movimentação, né? Inclusive, eles comentam, né? A gente tem várias testemunhas da época que falam que... Chegaram a ver o animal, o bicho? Viram o bicho de longe, mas não conseguiam ver. Eles achavam que era um bicho até então, né? E aí o bombeiro foi lá justamente porque o bombeiro é que é responsável por fazer ali o resgate de animais peçonhentos e tal, né? Foram todos os equipamentos. E aí foi quando o pessoal viu, diz que eles saíram com uma rede, enrolado alguma coisa, e o caminhão-pipa atravessou assim, do bombeiros, assim, entrou meio que fazendo assim, na frente da população, assim. Pra não ver mesmo. Pra não ver, e daí diz que, inclusive um rapaz que nós conversamos o ano passado, que foi um dos principais testemunhas, assim, de avistar isso, inclusive ele deu, na época, reportagem, ele deu uma entrevista pro Fantástico, aí teve problema depois, ele nos contou, né? Que ele tinha reportado, que ele tinha visto. Ele fala que ele viu um bombeiro passando essa rede com alguma coisa dentro pro cara que estava em cima. O bombeiro que estava em cima do caminhão-pipa e colocou logo embaixo e teria colocado numa caixa de madeira. Sei. Aí, beleza. Aí o caminhão do exército, já da ESA, já estava mais ali avisado, estavam ali próximo a essa mata.
E aí foi quando foi chamado o capitão do bombeiro, junto com o rapaz bombeiro. Na hora que eles chegaram, os bombeiros já tinham capturado, já estava dentro da caixa. Eles falam que a caixa fazia um barulho de um zunido, como se fosse enxame de abelha. Zzz. Ele não sabia o que era até então, né? Aí o exército pediu, né? Falou assim, foi pedido para entregar para o exército. O exército pegou, colocou no caminhão. E logo na manhã, por volta das 10 horas, 10 meses, foram para a Escola Sargento das Armas. Voltaram para Três Corações. Porque de Varginha a Três Corações fica só, acho que 35 minutos, 40 minutos. Muito próximo, né? E aí, beleza, isso foi na parte da manhã. Aí aconteceu, aí tava aqueles comentários, muita gente que viu essa movimentação estranha. Tá. Aí quando foi à tarde, acontece das 3 meninas avistarem, às 3h30. Tá. Aí no mesmo dia, né, elas voltam, na hora que elas têm esse avistamento, elas saem correndo. A mãe delas, que é a dona Luísa Silva, é interessante que ela fala que ela já estava com aquele pressentimento de mãe, porque as meninas estavam demorando para chegar. E ela estava preocupada, já estava na rua da casa dela, já para fora da casa, perguntando para a vizinha, você viu a Liliane, a Valquíria por aí? Não, não viu. Aí quando elas cruzam a rua dela, chorando, a Valquíria menorzinha quase desmaiando, chorando, né? Aí a Liliane também, e a Kátia, todas ali em choque, falando que tinham visto, mamãe, a gente viu o demônio, a gente viu o diabo. E ela, que demônio, o quê? Aonde que tá? E aí pegou e responsabilizou a Kátia, porque a Kátia era de maior, falou, você não cuidou delas. Que é isso aí e tal? Ela falou, não, a gente viu um negócio estranho. Eu falei, eu quero ir lá ver esse diabo agora. Daí ele falou assim, não vou voltar lá não. Não, você vai voltar comigo sim, porque você é responsável pelas minhas meninas. Tem que saber. Aí uma vizinha lá emprestou uma caminhonete lá, que tava de vizinho, e elas voltaram lá, que não é muito longe. Tá. Aí na hora que eles chegaram perto do terreno baldio, a Kátia não quis sair do carro, porque ela estava em choque, só apontou lá. A dona Luísa, a dona Luísa desceu do carro, foi até o terreno baldio onde a criatura estava agachada, mas não achou mais nada lá, não tinha mais nada. Tá. Só que ela fala de um cheiro muito forte de amoníaco. Que é o mesmo que o cara sentiu. Teria sentido, né? Entre outros também, que em outras situações também sentiram esse cheiro muito forte. E ela fala que tinha uma espécie de uma pegada no chão, assim, próximo ao muro, mas ela não achou nada. Ela resolveu retornar para sua casa, cuidar das meninas, beleza. Aí, nesse mesmo dia 20, por volta das 17h30, acontece uma chuva torrencial em Varginha. Diz que nunca foi vista uma chuva tão forte, posterior até os dias de hoje e anterior àquele dia 20. Certo. Até os moradores de Varginha falam que foi coisa maluca, né? Tá. E aí, nessa noite, por volta ali das 20 horas, 19h30, 20 horas, pouco depois da chuva, alguns militares, né, que era da Polícia Especial de Minas, que eles chamam P2, que era a Polícia Reservada de Minas Gerais, eles estavam fazendo o vasculhamento no bairro, para ver se achava mais algum bicho e tal. Foi no momento que uma criatura cruza, eles estavam próximo ao terreno lá, a mata onde tinha sido também capturado de manhã, e ele observa uma criatura passando na frente do carro, com a mesma característica falada pelas meninas, e ela já adentrou essa criatura numa construção, porque estava cheio de obra, início de obra. Aí esse cara, que era o policial P2, Marco Lixerese, ele sai do carro, diz que vai, a gente não sabe direito as informações deles, mas ele captura essa criatura de alguma forma, coloca no banco de trás do carro. Ele pegou? Ele pegou a criatura e daí ele teria levado essa criatura, recebido ordem para o hospital, para resumir bem, né? Aí levaram para o hospital regional essa criatura, aí o exército daí estava lá. E aí eles convocam alguns médicos, alguns profissionais de saúde, e aí eles levam essa criatura pro subsolo do hospital regional. O Marco Lixerese daí... Eu acho que eu já vi umas fotos dessa fita aí, cara. Dela estendida numa maca. Bom, não sei se é foto ou é ilustração. Isso, perfeito. Tá. Aí o que acontece? Eles levam lá pro hospital regional o Marco Lixerese, né? E junto com o cabo Eric Lopes, né? E ficam calados ali. Só que daí o que aconteceu? Essa criatura, ela disse que teria ficado no hospital regional, no subsolo ali, até 1h da manhã. Da 1h da manhã, como já estava tendo um pouco de pessoal... O que acontece? O hospital regional é no centro de Varginha. Tá. Naquela época, então, o hospital, tipo, como se fosse a nossa Santa Casa aqui, né? Então, muita entrada e saída. E eles viram o exército lá, acharam estranho. O exército pediu para o pessoal sair de uma área do hospital. Aí diz que eles...
eles fecharam a parte da radiologia, né? Não deixava ninguém, nem funcionários, nem né? funcionário podia nada, entrar. ali. E aí, que eles usam aquele comentário já que estava estranho, eles resolvem, a 1h da manhã, retirar a criatura de lá e levar para um outro hospital que ficava um pouco mais afastado do centro. Pra não ter burburinho. Para não ter burburinho, Tá. ainda mais naquela época que era, né? E aí eles levam para o Hospital Humanitas, que hoje é um hospital da Unimed. E na época já era um hospital muito bom, mais bem aparelhado e mais longe. Tá. Então foi perfeito para eles. Eles levaram para lá essa criatura. Essa criatura teria ficado, né, na madrugada do dia 22, aí do dia 21, aliás, isso. Aí no dia 22, que foi na segunda-feira, por volta das 17h30, se tem essa informação de próprio militar que fala que retira essa criatura com o próprio exército de lá e segue para a Escola Sargento das Armas em Três Corações. Aí dali eles recebem ordens e tal de que no outro dia, na madrugada, já 4h da manhã, eles iam sair sentido para Campinas. Tá. Só que o que acontece? É muito interessante porque a maioria dos militares que participaram, inclusive que estavam no transporte, eles não sabiam o que estava acontecendo. Quem sabia da missão, quem tinha orquestrado seria os superiores. Os superiores ali, né? O tenente-coronel Olímpio Vanderlei, o Tibério, o pessoal ali, né? E aí, só que acontece uma coisa, um desses que não era para acontecer, ele chegou a ver a criatura dentro do hospital, só que até então ele também não imaginava que era criatura. Na verdade, ele viu a parte do joelho, ele viu um negocinho estranho lá, ele viu um cara que era estranho. Ele viu como se fosse assim, tipo, ele falou que estava assim, vários médicos em volta dessa maca, de uma maca meio que estava presa no tripé, os militares que eram os superiores dele juntos, que estavam filmando, e diz que ele falou que... Por que chamou a atenção? Porque, na verdade, quando ele entrou, ele foi o único do comboio inteiro dos caminhões que foi chamado para entrar no hospital. Então, ele recebeu a ordem de um S2. O S2 é um agente de inteligência do Exército. Tá. E nem os próprios militares sabem quem é S2. E eles estão sempre em carro à paisana. Então, ele foi dado a ordem para ele seguir um Fusca, e o Fusca pede para ele entrar na parte de trás desse hospital. E aí ele entra e fica lá. Ele fala que daí veio o capitão, perguntou se ele estava com uma gandola, se tinha alguma coisa de gravar, beleza. Só que era para ele ter ficado lá fora. E aí tinha uma sala que diz que entrava militar, médico, saía, entrava, saía. Aí ele fala que ele ficou... Aí ele assim, achou muito curioso, porque na hora que saiu o capitão da polícia militar, que não era do exército, disse que ele tava meio desacursoado, com a mão na boca, assim. Em choque, em choque. Assim, pra lá, ele falou, nossa, que estranho, né, cara? Aí ele falou assim, aí como a porta tava aberta, ele é fardado, né, assim, ele entrou na sala. Tá. Aí na hora que ele entra, ele fala que ele vê esses médicos em volta, anotando, fazendo, né, com tudo aquelas coisas na boca, anotando, os militares, alguns já filmando, o outro não estava filmando, estava aqui. E aí, a hora que ele olha assim no canto, que ele vê que eles estão anotando, ele vê como se fosse um pé bifurcado, assim, e a perna e um joelho. Que ele fala também da característica do óleo, como se tivesse uma graxa. Tá. E com as veias saltadas, que bate muito com o avistamento das meninas. Sei. Elas, né, com o relato delas. Aí ele estranha aquilo ali, aí veio um superior e fala, o que você está fazendo aqui dentro, fulano de tal? Não é para você estar aqui, sai, é lá fora. Aí ele vai lá fora. Só que até então, ele fala que aquilo que ele viu, ele achava naquele momento que era um bicho queimado ou um animal queimado. Tá. Um homem queimado ou um bicho queimado, Aí ele pega essa criatura, ela é enrolada num plástico, colocado dentro de um caixote também de madeira, com borboletas, eles fecham, e dali ele coloca no caminhão Mercedes-Benz 1418, e dali eles transportam essa caixa até a Escola Sargento das Armas. Tá. E aí ele é chamado na sala do tenente-coronel, porque souberam que ele viu ali, e falaram, o seguinte, amanhã vocês vão para Campinas, 4h da manhã. Eles não sabiam, não estavam entendendo nada. Aí beleza, aí isso já era por volta das 19 horas, né? Aí no outro dia, ele já estava lá, às 3h30 da manhã, e eles que saíram em comboio, 3 caminhões, com vários veículos para Campinas. Do S2, que são os serviços de comboio, vieram para Campinas. Aí eles vieram para a Escola Preparatória de Cadetes. Tá.
Quando eles chegam na escola preparatória de cadetes aqui em Campinas, eles falam que já tinha uma segurança de militares reforçada no pátio onde eles estacionaram os caminhões, e dali eles teriam sido liberados. Agora pode ir lá, porque é quartel, né? Pode jogar bola, tomar banho, vocês estão livres, né, hoje. E aí ele falou, mas que estranho, né? Daí eles pegaram e falaram que daí o caminhão que eles levaram, outros militares assumiram e teriam levado para a Unicamp, né? E aí foi pro HC da Unicamp, no Hospital das Clínicas, e daí onde o Badam Palhares teria feito a autópsia dessa criatura, segundo lá informações de funcionários e tal, e ele e mais uma equipe de cientistas e médicos de várias especialidades, né? E a gente tem uma confirmação de um militar da reserva hoje de Campinas que menciona essa situação da chegada do comboio. Ele fala que o comandado dele foi um dos caras que fez a segurança disso, e eles não sabia, na verdade, o que ele conta foi o seguinte, ele não sabia o que estava acontecendo ali. Pelo que eu entendi, tipo assim, poram uma venda nos caras e falaram, vamos fazendo. Mais ou menos isso. Você fala como assim? Os militares colocaram, os superiores colocaram uma venda nos os subordinados e foram falando, vamos fazendo, e vocês não estão sabendo de nada do que está acontecendo. Perfeito. Quando toda a missão era uma missão secreta. Tá. Então não cabe o cabo ou o soldado perguntar, mas o que é? Então, mas aí... Eu já vou adiantando que você tava falando tudo isso, eu vou fazer 2 perguntas pra você já. Opa. A primeira, Marcão, tinha alguém que já sabia de toda essa fita, não sabia? De tudo o que ia acontecer? Tipo assim, Antes de cair, o OVNI. O OVNI, já sabia, você acha ou não? Então, já sabia que é bom você tocar nisso, que eu esqueci de comentar isso. Como que ficaram sabendo? Porque, na verdade, Porque é muito estranho. Cai, já chega todo mundo... Perfeito. Eu até esqueci de falar que é o primordial, o princípio do caso Varginha. Desde agosto de 1995, diz que os nossos radares brasileiros da defesa aérea, eles estavam localizando no radar vários objetos voadores não identificados. Entendeu? Tá. E o NORAD, que fica pertencente à instituição dos Estados Unidos e Canadá, já na época eles tinham já o mapeamento global, de certa forma, de satélites. Então eles que alertaram a defesa aérea brasileira. Tá. E quem conta isso não é qualquer mero um. É muito interessante que a gente tem o áudio de um controlador de tráfego aéreo da própria aeronáutica, que encontra na época com os caras e dá esse depoimento. Inclusive ele fala sobre uma outra situação que aconteceu na cidade de Formiga, onde o capitão liga para ele na torre de controle e reporta, você tá vendo aí no radar um negócio estranho? O que acontece? É bem importante explicar. No radar da aviação, cada avião que voa, no radar ele tem uma etiqueta. Ele, como é um pontinho com uma etiqueta, com a numeração, identificando qual avião que é, qual rota. Quando o OVNI aparece, ele aparece tipo fantasma ali, sem etiqueta. Não tem nada, sem etiqueta, sem nada. Não, então tem alguma coisa... Por isso, objeto voador não identificado. Tá. E aí, geralmente, o controlador de tráfego aéreo fala pro piloto mais próximo, que tá voando, né, na rota, fala, viu, você tá tendo uma visualização, né, de tal coisa? Ele falou, não, geralmente as pessoas não veem. Então o negócio tá invisível. Tá muito próximo, tá detectando no radar, mas a olho nu... A gente não consegue ver. Agora, não, fale, perdão. Em outras situações, eles veem. Entendeu? Depende muito da situação. E agora outra coisa, eu não sei se você ficou sabendo, foi no passado, que saiu o negócio do Trump, que ele sabia das coisas. Sim. Isso aí é abobrinha ou realmente você acha que... Então, ele deve saber de alguma coisa a mais. Inclusive, ele deu uma entrevista pro próprio filho dele. Que ele pergunta, viu? E aí, o Roswell, que o Roswell é o caso mais famoso mundialmente, né? Aí ele fala que não pode falar, mas que tem coisas muito interessantes. Mas você acha que, tipo, estão escondendo da gente? Sim, com certeza. Você acha que o governo sabe de muita coisa? Eu acho que eles sabem de coisa, mas não sabem de muito. Eles estão tentando entender. Porque o que eles têm, pelo que eu acredito que, né, das informações, é que eles têm, assim, objetos capturados e quedas, onde eles tentam fazer a engenharia reversa para utilizar justamente para fins
bélicos, enfim, né? Sempre, por exemplo, esses últimos das aeronaves aí que tem, né, de última geração, inclusive que não pega no radar, tem uma agora aqui que é camuflada. Jura? Dizem que essa tecnologia veio de engenharia reversa, no entendimento desses objetos que eles resgataram. Sei. E esses objetos estariam na área 51. Seria uma base mais famosa. Tá. Existem outras bases também, mas na época a famosa área 51, né? Agora, sim, eu lembro que nem estava falando que você tomava banho de porta aberta. No dia do Fantástico. Cara, eu juro por Deus, cara, eu tinha medo de 3 coisas, mas me mijava de medo de 3 coisas. Uma era o ET de Varginha, porque tava todo domingo no Fantástico essa fita aí, né? A outra, eu não sei se você vai... Aí é zoeira, cara, mas mesmo assim eu tinha medo pra caralho. Eu não sei se você vai se lembrar no Ratinho, que o cara levou o caixote falando que tinha um ET. Disso eu não lembro, cara. Juro, verdade. Você não lembra? Não, eu o não cara vi levou isso, eu vou até ver. Ó, o Jaws cascando o bico, né? Ele levou um caixote no Ratinho e falava assim, tem um ET aqui dentro, seu Ratinho. Te juro, cara, tem um ET aqui dentro, seu Ratinho. Não, pera. E aí ficava aquela porcaria, sabe? Tipo, ai, o ET vai sair. Não sei da onde. Aí tinha no Ratinho, o cara levava o caixote no Ratinho. Só que esse cara era o Rodolfo, do ET Rodolfo. Mas ninguém sabia quem era o Rodolfo. Ninguém sabia. E aí ele falava, seu Ratinho, eu vou abrir o caixote amanhã. E eu tremendo, meus pelos arrepiando. Eu falava, ai, amanhã eu vou assistir, vai sair o ET daí. E o caixote... Nisso me saiu o ET, cara. Que é o do ET Rodolfo. Rodolfo. E o terceiro, que eu me mijava. Esse eu me mijo de medo, acho que até hoje, cara. Se eu sair andando pelo centro, eu vou sair borrado. É o chupacabra, velho. Ah, o chupacabra. Que porra é essa? O que é isso? Então, o chupacabra é meio... Ele não é um alien. Então, aí que tá. A gente não sabe também. Ele pode ser um inseto, tipo assim, um inseto. Ele é como se fosse um animal... subterrâneo que a gente não desconhece e falam, né? Isso foi os pesquisadores. Ou um ser de outro planeta, ou de outra dimensão, né? Porque teve muita característica dos ataques de chupacabras que eram vistos luzes sobrevoando as regiões, né? E o interessante é que o caso do chupacabra, ele ocorreu um pouco depois do caso Varginha. Né? Ah, então primeiro veio o Varginha e depois o chupacabra. Na verdade, o chupacabras ele começou a atacar em Porto Rico em 95. Em 95, então foi incrível assim o que ele teria infelizmente ocasionado em Porto Rico. Aí cessou esses ataques lá e em 96, meados de 96 ali, meio de 96 pra frente começou os ataques do chupacabra no Brasil. Quando foi em 97, o negócio deu um explodiu, eu lembro. Que também tava um dia assim, outro também no Fantástico. Isso, no Fantástico. E o interessante era assim, que naquela época, um dos primeiros ataques que teve foi aqui em Araçoiaba. Verdade, cara. Tem inclusive reportagem Puta, pode no crer, YouTube. eu me lembro de alguma fita assim, Sim. tá. Eu conversei com umas pessoas que tiveram. Você chegou aí época, lá, na onde foi? Na época não, porque eu era ainda uma criança. Tá, né? Você era de menor. E ficava morrendo de medo, né? Imagino. Escutava, todo mundo falava, você saía à noite na rua, você falava assim, pô, imagina se eu encontro com chupacabras aí, né? Eu não sabia. Então, era um mistério muito grande. Inclusive, eu vou deixar para os ouvintes aí, para vocês, tem um documentário excelente que eu assim, indico para todos assistirem. Inclusive, tá no meu canal lá, eu coloquei. Boa. Que chama Dossiê Chupacabras. É um documentário excelente, acho que é o tá no seu que eu canal mais gosto. No Yotoba? É isso, no Yotoba. Como é que é? É Marco Aurélio, né? É Marco Leal. Marco Leal. Isso, acha lá no canal. Como é que é? Dossiê Chupacabras? Dossiê Chupacabras. É incrível o trabalho de investigação que foi feito por um professor universitário, que é grande brother, amigo, Carlos Alberto Machado. Né? Ele fez uma excelente pesquisa investigativa, onde ele filma, né, vários locais onde teria acontecido chupacabras, fazendas, mais na região do Paraná, de onde ele é. Então ele entrevista chacreiros, ele entrevista biólogos, ele mostra, é um pouco forte o documentário, porque vocês vão ver, né, vários animais mutilados ali, mas é muito interessante você ver que realmente aconteceu. Porque eu andei dando uma pesquisada também, aí eu vi que, tipo, os ataques que eles faziam nos outros animais não era coisa assim, de tipo assim, cachorro do mato...
É coisa brava mesmo. Brava, né? E era de uma inteligência, de certa forma, porque o que acontecia? Várias chácaras onde tinha, por exemplo, galinhas, gansos, cabras, ovelhas e outros animais, geralmente tinha sempre os cães, que eram bravos, né? Isso, Labradores, Rottweilers e tal, que eram bravos. Então, o que os proprietários das fazendas falavam das chácaras? Que eles não escutavam nada à noite, o cachorro não alardava nada, é um silêncio absoluto. E acordava morto. E no outro dia ele encontrava ali 40 a 50 animais, mortos. Tudo mortos, com sangue sugado, né? Praticamente tudo sugado, sem nenhuma gota de sangue e com uma perfuração, né, na jugular aqui, né? E então, tipo assim, muitos biólogos, na época, inclusive, no documentário do Carlos, vocês vão ver que houve uma tentativa de acobertamento também, né, pelas autoridades, inclusive na mídia. Eles alegaram que eram sussuaranas e tal, mas... Mano, eu sou burro, o que é sussuarana é aquele felino, né? Tipo, o cachorro também do mato, que eles falavam sei. Que atacava. Mas fugia... Pô, mas um cachorro do mato não ia conseguir matar esses animais assim, né, cara? Exatamente, tem uma sussuarana e outra. Quando ela pega, geralmente, no instinto de caça, ela deslacera, né? Ela dá aquele negócio. O negócio não, ele ficava intacto. E eu entrevistei a veterinária que inclusive aparece no documentário e ela fala que assim, que chamou muita atenção dela é que todos os bichos que ela ia fazer análise, eles estavam como se estivesse sem odor nenhum. Nossa, coisa que ela fala que era muito estranho, né? E estavam intactos, assim, tipo, dias depois, inclusive alguns que foram encontrados em rio, porque sempre o ataque do chupacabras, ele era próximo a um riacho, a um rio. Né? E a gente teve a oportunidade de estar lá nos lugares onde teve os maiores ataques, que foi na região do Paraná, ali Campina Grande do Sul, né? Bocaiúva do Sul. E inclusive estive na casa do grande, mandar um abraço para ele, o Carlos Meisner, que foi um pesquisador na época que ajudou o Carlos Alberto Machado, e infelizmente ele teve também as ovelhas dele, assim, tudo mortas, tragicamente mortas. Então vale muito a pena para as pessoas entenderem bem sobre chupacabras assistir esse documentário. É essencial. Como é que é? É Dossiê Chupacabra. Tá lá no seu canal no YouTube, né? No canal. Eu tenho dois. Tem uma que eu utilizo algumas partes, que foi um vídeo que eu editei. Que eu entrevisto o Carlos Meisner, o próprio Carlos Alberto Machado e a veterinária. E aí eu utilizo partes desse documentário no meu vídeo. Mas a cereja do bolo é o documentário. Eu vou ver. Né? Me mijando de medo, mas eu vou ver. Vocês vão ver. É aquela produção antiga de 90 e pouco. Que dá mais medo ainda, né? Dá mais medo. Nossa, é muito... Viu, Marcão, deixa eu te fazer outra pergunta, cara. Aqui a gente vai assim, vai no chupacabra, daí volta no ET de Varginha, agora volta... O que é? Meu irmão que me falou, ele falou assim, pô, eu vou perguntar pro Marcão uma coisa. Eu falei, não, espera aí, não pergunta que ele vai lá, a gente conversar, tá bom. O que é o Deuses Astronautas? Eram os Deuses Astronautas. O que é isso? Esse é um livro que foi escrito... é um livro? É um livro que foi escrito pelo Erich von Däniken, né? Um escritor aí que foi best-seller na década de 70. Então, esse livro, na verdade, todo mundo que começou a estudar ufologia, leu Eram os Deuses Astronautas, onde ele mostra muitas questões do passado, né? Entre as pirâmides, inscrições rupestres, pinturas, né, do Renascimento, lá atrás, onde sempre sugeria a manifestação já de OVNIs ou de extraterrestres naquela época. Por isso que eles são os deuses astronautas, então, porque eles começaram lá na antiguidade, mais ou menos assim, é isso? De certa forma, então ele coloca uma interrogação. Eram os deuses astronautas? Porque daí ele argumenta, é muito bom. Para quem não assistiu, inclusive, para quem não leu o livro, tem um documentário, tem no YouTube, que Eram os Deuses Astronautas. Também indico para todo mundo, é incrível, cara. A hora que você assistir esse documentário, você vai ver, é incrível, assim, né, ele faz, assim, as referências que ele utiliza, né, e como ele aborda. E eu já falei, já falei pra você 1 milhão de vezes, vou falar 1.000.001 agora, né? Você não assistiu Interestelar, né? Cara, não. Sabia! Olha o maior PhD de Interestelar lá, carinha, né? Porque no Interestelar, eu já falei pra você, mas vamos falar aqui de novo. O Interestelar, eu acho, ele meio que trata sobre isso, de alienígena,
mas meio assim que por fora, assim, sabe? Tanto é que no Interestelar tem o Cooper lá, que é o astronauta, que ele acaba indo tentar achar algum... Porque a Terra tá acabando. Então ele começa a tentar achar algum outro planeta pra gente viver. E aí, vou resumindo. No fim do filme, dá a entender que meio foram esses aliens... Que nos criaram. Não que nos criaram. Que, tipo, conseguiram salvar a nossa vida. Entendi. Colocando a gente em outro planeta. Depois que eu assisti esse filme, você começa a pensar de uma outra forma, cara. Você fala assim, pô, peraí. Eu acho que eles estão tentando fazer contato com a gente de alguma forma abstrata. Sim. Eu não sei se você pensa assim também. Então, é muito legal essas teorias. Eu acho legal pra caramba pensar. É muito parecido com o que eu falei que nos criaram, que é a história dos Anunnakis. Que inclusive, não sei se você assistiu um filme, eu também não assisti, mas eu tô pra assistir, que eu sei que é a história baseada nisso, que é dos Anunnakis, que é Prometheus. Prometheus, que é com o cara que fez o Magneto lá, o ator. Também, é um filme novo, não é? Não é antigo. Mais ou menos. Dizem que ele foi, na época, se for o qual eu tô pensando. Não é alguma que tem alguma ligação com Alien, alguma coisa assim? Sim. Tá. E aí o que acontece? Tem um estudo do Zacarias Sitchin, também, que é um outro teórico que incrível, assim, que ele fez um estudo, né, onde inclusive ele escreveu um livro muito conhecido na questão ufológica, que é o 12º Planeta, onde ele sugere ali, através das tábuas de argila da antiga Suméria, que foram as primeiras tábuas, a primeira escrita cuneiforme que teve, né, ali cerca de 500 mil anos antes de Cristo, ali, de certa forma, se não me engano, aí eles se baseiam na tradução dessas tábuas de argila, onde conta uma história que nós teríamos sido criados por esses seres de um outro planeta, que na verdade que nós somos a imagem, a semelhança. É muito louco esse desses livro. Outros seres. E que na Bíblia é descrito como Néfilins. Tá. Os Néfilins, né? Até no Apocalipse e tal. Então eles, para resumir bem, eles teriam sido os nossos criadores. Geneticamente. Entendeu? Eles criaram uma mutação ali. Mas você acha que a gente é tipo uma mesa de experimento pra esses caras? Eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente é meio que um escravo. Porque todo mundo fala, né, que esses outros seres, eles são 1000 luz mais avançados que a gente, cara. Sim. Não sei se... Exatamente. Então a gente que é meio experimento complexo. deles. É que assim que eu falo, né? Eu brinco, eu falo, a gente é escravo. É que o negócio filosófico, ele é muito mais fundo. Pra entender, eu imagino. A pessoa tinha que ler o livro 12º Planeta para começar a entender. Porque não é só a Terra que existe. Não, né? Tem não milhares, esquece, cara. 260 bilhões de galáxias. Que tem a vida, não é só a Terra que existe. Não é possível, porque teve um... Eu acho que foi até... Não foi no Interestelar que ele falou do lance da areia? Que cada grãozinho de areia é um planeta, uma Via Láctea, uma galáxia, alguma fita assim. É uma galáxia, eu não sei se foi. Eu acho que não é, então, no Interestelar. É algum filme que eu assisti, cara. Que o cara falou, cada grão de areia que existe no mundo, tipo, eu acho que é uma galáxia, um planeta, eu não sei. Então, tipo, você pega e fala, é óbvio que não é só nós que existe aqui, cara. Com toda certeza deve existir. Sim, com certeza. Mais alguma forma de vida. Né? E aí você fica meio que com o pé atrás, você tem que ficar pesquisando, né, cara? Sim, e assim, desde que a gente é criança, né, vamos dizer assim, um sistema, né, educacional, religioso, né, a gente assim, de certa forma, a gente é induzido a acreditar, né, nas coisas, por exemplo, nossos pais, que tem, por exemplo, a maioria catolicismo, né, evangélico, enfim. Aí a gente acaba acreditando nesses dogmas. Sim. Né? E que limita um pouco essa visão mais externa. Exatamente. E então eu acho que é muito mais além do que tudo que a gente imagina. Agora que nem você falou, ET de Varginha, Chupa-Cabra, passamos no Interestelar, falamos dos deuses astronautas. E você na sua vigília, cara? Já viu? Cara, sinceramente, acho que já fizemos trocentas vigílias nesses 20 anos aí.
Cara, eu vi algumas coisas estranhas, mas não posso dizer que era esse disco voador. É OVNI, objeto voador não identificado. Mas assim, de 1000 vigílias, uma você vê. Eu, pelo menos. Na minha, entendeu? Mas aí você leva tipo uma lupa, uma luneta, não sei. A gente leva binóculo. Geralmente os colegas que manjam um pouco mais de astronomia levam luneta, né, telescópio, né? E os seus amigos, já viram? Já, nossa, a gente tem cada repórter, assim, não só amigos, como nos eventos de ufologia que tem pelo Brasil. Você precisa ver, quando a gente, né, faz os eventos de ufologia, as pessoas vão para assistir as palestras, né, dos pesquisadores, a quantidade de gente que vai. Mas que vê ou teve contato? Que teve contato, Jura? Que viu e que mudou a vida. Então a pessoa vai tentar buscar uma resposta ou tentar desabafar, porque ela não consegue desabafar aqui, por exemplo, na rua com qualquer um, porque o pessoal vai tirar sarro, sarro, da cara dela. ET Bilu. Exatamente. Esse também foi nossa. Agora é que nem... E foto? Foto? Já viu também? Foto, existem fotos e vídeos, mas nada concreto, assim, que você fala. Muita montagem. Tem muita montagem hoje em dia, ainda mais muito engano de drones também, inserção gráfica. Eu imagino. É muito difícil, não é querer falar, a gente recebe todo dia muitas imagens. Verdade. Mas assim, o que acontece? Você é editor, não, o que você é da UFO? Editor, não é? Consultor. Consultor da UFO. Aí, por exemplo, as pesquisas que a gente faz, eu escrevo matéria pra UFO, né? E aí mando as fotos ou as entrevistas, transcrevo as entrevistas com as testemunhas dos casos. E aí o GEVAE publica. Agora é que nem essas coisas de eu fui abduzido. Essas coisas você acha que é tudo lá daí ou não? Você acha que até existe isso? Mas não com o número que é falado por aí. Entendeu? Porque hoje qualquer coisa virou moda ser abduzido. De certa forma, né? Já puxa a ervinha, foi abduzido. Foi abduzido. Mas, assim, existem sim uns casos muito interessantes, intrigantes, que inclusive envolve psiquiatra, psicólogos, vários profissionais, né, de várias áreas para analisar esses tipos, né? E eu acredito que é assim, cara. Há pessoas que foram abdução, né? E ocorrem ainda. E é muito polêmico, né, de certa forma, né? Mas existem muita viagem na maionese. Porque se você for ver, a abdução é a forma mais direta de contato, eu acho, né? Por exemplo, a abdução, ela seria o contato ali já de quinto grau. Quinto grau? Quarto grau, As meninas de Varginha foi em que grau? Terceiro grau. Que foi e a primeiro grau é quando eu vejo no céu. Isso, o primeiro grau é quando você avista longe. O objeto, você vê uma luzinha. Aí esse é o de 0 grau. Aí o primeiro grau é quando você observa já, você vê que é um negócio estranho. Né? Segundo grau é quando o objeto interfere no solo, por exemplo, deixa um mato queimado ou deixa alguma evidência, né? O de terceiro grau é quando há uma interação, a pessoa vê de frente ali, que foi das meninas de Varginha. Que foram o de quarto grau, que eu acho que daí já seria abdução. Puta, cara, agora eu acho que assim, quinto grau é quando você tem relação. Então, porque assim, na verdade, existem várias classificações hoje na internet, cada um fala uma coisa. Sei. Né? Mas até o milésimo grau, cara. O quarto grau seria o quarto grau seria um contato diretamente, uma fala com uma criatura, mas sem tocar. Contato, sem ou toque. até sem toque, só acenar assim, ou a pessoa ter o contato. Você tem uma interação, então. Isso clássico. Eu tô falando dos contatos clássicos. Clássicos. E o quinto grau, que seria a abdução. Entendeu? Já um contato. E aí depois falam que tem o sexto, o sétimo. Daí aí já começam a inventar, não. Aí já começa a fazer um upgrade, né? É um upgrade porque é devido aos relatos de pessoas muito loucas que tiveram relações sexuais com seres. É muito complexo. É uns negócios muito doidos. Agora, voltando no caso Varginha, que aí é papo de curioso. Que você falou que o exército tem foto, tem filme, né? Eles filmaram. Você nunca teve acesso? Não, ninguém. Nossa, é o santo grau que a gente fala, que a gente tenta obter. O que a gente tem
relatos de militares que participaram da operação. Só que esses vídeos não podem vir a público. Mas esses militares não do primeiro escalão, dos que recebiam ou não, eram os P2 que você falou, né? Não, esses são alguns militares que eram tipo soldados, cabos, tá. De patente mais baixa e que comentaram situações onde eles vivenciaram. Tá. Só que eles gravaram esses depoimentos na época também em virtude de uma segurança, porque eles alegavam que estavam sendo seguidos. Aí já começa várias coisas lá dentro da ESA, tá. né? E então eles inclusive gravaram esses depoimentos na época contando, de certa forma, que como o Fantástico tava aquela coisa direto na mídia, todo mundo falando, virou curiosidade, né? Virou. E outra, por exemplo, a gente teve... Porque assim, o caso Varginha eu tenho investigado nos últimos 7 anos com mais 2 colegas. Certo. Que é o João Marcelo. Que você fez pro History. Não, esse eu vou comentar já do History. History é paralelo. Tá. A investigação de campo que nós fazemos, investigação, eu, o João Marcelo Rios, que é de São João del Rei, de Minas Gerais, e o Jordano Mazuti, que é de Carazinho, Rio Grande do Sul. Então nós 3 unimos forças e a gente está indo atrás há 7 anos revisitando o caso Varginha. Indo atrás de todos os militares citados. E tem muita coisa nova. Tem bastante coisa interessante, tá. assim. E a gente conseguiu gravar em vídeo com novos militares, inclusive que estavam com um S2, que é do Serviço de Inteligência, que ele comenta sobre a situação, só que a gente não pode tornar público isso aí, porque vai expor o cara. Então vocês sabem de umas coisinhas aí que você não pode falar. A gente até pode falar o conteúdo, sabe? Mas aí antes de falar também, a gente tá levantando pra ver se essa informação é real. Verdadeira. O que acontece? Se a gente quiser ser sensacionalista, cara, ele fala. Senhora, tem muita coisa que a gente podia expor. O ET foi jantar na minha casa. Tipo assim, dar envolvimento dos militares em si. A gente podia expor isso, mas a gente não quer por enquanto, né? Sei. Mas isso pode dar BO pra vocês. Talvez mais para os milicos, para eles, né? Tá. Porque eles não podem, né? Já juraram, né? Não poder falar. Inclusive, um desses fala que ele ficou numa sala que foi passado numa região do lado do sul de Minas, antes de ir para Três Corações, onde ele ficou recebendo ele mais 4 militares a instrução de segurança nacional. Tudo que eles iriam ver, tudo que eles... Assim, eles não falaram o que era. E é interessante que esse militar, ele fala que ele viu lá, ele fez a segurança de uma caixa metálica, que tava alguma coisa dentro. Ele não podia nem perguntar o que era. E o interessante é que na época eles falam que o comentário entre eles, eles falavam, nossa, o que será que tem nessa caixa? Eles nunca passaram pela cabeça que é um extraterrestre. Eles achavam que era algum armamento nuclear. E se mexia, será? Não, já tava, acho que morto. Já tava morto. Aí fala que eles comentavam, nossa, será que isso é um armamento nuclear? Eles nunca iam pensar que era um ET, né? Nunca. Quem sabia estrategicamente eram os S2 que fizeram toda a parte estratégica dessa operação da missão, para que menos pessoas soubessem, menos pessoas possíveis, né? E daí depois depois que levaram para Campinas, e houve também um assessoramento direto dos americanos, né, aqui que vieram para cá, porque os americanos, vocês sabem, eles já estão mais acostumados a lidar com essa situação. E ali o governo brasileiro teria feito um acordo com eles, e aí o Brasil teria dado esses corpos, né, essas criaturas, eles levaram embora. Diz que saiu aqui de Campinas, sentido lá para os Estados Unidos, né? Inclusive a gente localizou o militar, que hoje já é aposentado na reserva, que fez o transporte do avião, foi para os Estados Unidos. Ele levou o corpo no avião? Ele foi como autoridade brasileira dentro do avião. Mas ele sabia o que tinha. Ele sabia de tudo. E sabe o que foi interessante? Que a gente tentou conversar com ele, ele não quis nos receber de jeito nenhum. Quem nos contou isso foi o filho dele. Verdade. O filho dele falou, meu pai participou disso. Então ele não falou com vocês. Não falou, foi o filho dele que veio falar. Daí ele foi tentar fazer um intermédio com o pai pra gente falar. Diz que o pai ficou muito bravo com ele, falou que isso não... Verdade, E o pai tava tava assim, muito adoecido, né? A gente nem sabe como que ele tá fisicamente hoje. Tava com um problema de uma doença lá e tal. Mas ele confidencializou pro próprio filho ali, ou para algumas pessoas da família, que ele estava no avião. Que levou essas criaturas daqui. Uma, pelo menos, dessas criaturas, né? E o History?
O History foi o seguinte, foi muito louco. Pô, eu mexendo lá, pá, tal. Aí, pum, põe no History, de carona com os OVNIs. Eu falei, mano, eu conheço esse cara, velho. Eu falei, porra, é o Marcão, mano, o que ele tá fazendo aqui, cara? Que doido. De carona com os OVNIs, né? De carona com os OVNIs. Uma série que foi escrita pelo próprio apresentador Fred Morsch, né? Tá. E ele... Daí o que aconteceu? Foi muito doido, cara, porque eu tava num evento de ufologia em Curitiba, e aí eu tava com as minhas coisas, né? Eu tenho lá as camisetas, as coisas que a gente vende, né? E era antes de abrir o evento. Esses eventos lotam. Tá. E aí, abriu ali pro pessoal entrar, eu tava ali na minha lojinha ali. Aí ele veio, assim, né? Primeiro o Fred, assim, falou, tudo bem? Viu? Falou assim, puta, cara, eu tô pesquisando, eu conheço você já de alguns vídeos do canal, porque eu fiz uma pesquisa da maioria dos grupos ufológicos brasileiros. Daí ele falou, depois eu queria conversar com você, porque a gente tá com um projeto aí de gravação pro History e tal. Eu falei, não, beleza. Só que até então, o Fred, ele ia me chamar, ele ia me convidar pra participar de um programa, só pra entrevistado. Só que daí, o que aconteceu? O Fred lá, como ele tinha ido a primeira vez no evento de ufologia, e tudo que eles já tinham feito o esboço, que eles iam colocar na série, eles não conheciam a maioria das pessoas, né? Aí eu já tinha o contato de muitas coisas das pessoas, aí eu acabei ajudando muito eles de coração, assim, sabe? Sem nada em troca, não querer nada, na amizade não querer mesmo. nada em troca. E aí eles me convidaram, o Fred me convidou pra ser consultor da série. Pô, animal, cara. E daí foi sensacional. Você apareceu no primeiro, né? Primeiro episódio, não foi? Foi no episódio de Varginha, que a gente gravou 13 daí. Aí o que aconteceu? Daí a gente começou, daí foi uma das maiores experiências. Eu viajei com eles, né, o Brasil inteiro, aí, quer dizer, nesses 13 estados pra gravar. Por exemplo, eu ia, né, como consultor peneirando muita coisa, porque há muita... Não, imagino, né? Você tem que saber. Então a gente teve que peneirar muita coisa pra colocar as histórias e tudo, trabalhando com o diretor, que é o Eduardo Cabeda, incrível, um abraço pro Eduardo Cabeda, que é um dos maiores roteiristas aí brasileiros. Verdade. Aí, muito bom, né? E daí a série saiu, né? Foi escrito pelo próprio Fred. Eu acho que tá repetindo no History, viu? Tá, passou domingo agora. Passou domingo agora, Tá passando à noite, passando no sábado, né? Mas na época foi tão boa que ganhou o prêmio, 2 prêmios. Porra, que animal, cara. Como melhor série. Foi no passado, não foi? Foi no ano, acho que até retrasado. Retrasado, 2019. Foi, se eu não me engano, 19 ou 20, que recebeu o prêmio lá no Rio. De melhor série do segmento ali, sabe? Sei. Brasileiro. Pô, que da hora, mano. E daí depois ganhou mais uma, se eu não me engano, né? E tá vindo coisa aí? Vem mais coisa aí. Aí a gente virou muito irmão, né? O Fred, que é o apresentador, né? O Gaúcho. Sei. E aí a gente tem muitos projetos aí. Daí depois disso, a gente gerou um outro projeto que chamava Alien Doc Experience. Que era justamente, por exemplo, nos lugares que a gente foi de carona com os OVNIs... o primeiro que nós fizemos, a ideia era levar, por exemplo, pessoas que se interessavam pelo assunto, certo, ir para os locais, fazer vigília, conversar com as pessoas que estiveram de frente, fazer uma pesquisa, vigílias, e filmar tudo isso como um reality. Tá. Entendeu? Daí a gente filmou isso, foi muito legal. Foi lá primeiro em Minas do Camaquã, que foi onde a gente gravou um episódio também no Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul. Então esse está sendo editado. Né, ainda eu não sei vai lançar. Vai ser lançado ainda esse. E a ideia do Alien Doc Experience é a gente fazer em vários estados brasileiros, que a gente vai levar o pessoal para Quixadá, para Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros. É que a pandemia cortou, a gente tinha fechado um outro que é o paralelo ao Alien Doc Experience, chama Alien Trip, que daí em vez de gravar, é levar só as pessoas sem gravar, mas aí leva as pessoas com palestras. Uma viagem ufuturística. Pô, que da hora, mano. E levam as pessoas. Então, a gente tinha fechado até o número de pessoas. A gente já ia pra Chapada dos Veadeiros, mas daí veio a pandemia e cancelou tudo. Estragou muita coisa essa pandemia, tudo, né, cara? E aí os eventos nós vamos esperar agora pra voltar. Sim, porque não tá tendo evento, né? Nada, só online. Sim. Lives, né? Mas, cara, online não tem aquele tesão, assim, de você tá lá, você conversar com a pessoa, você ver, né? Cara, é incrível, porque os eventos de ufologia, às vezes, é um final de semana e passa, parece que em voando, 4 né? horas... Os 3 dias, assim, que é muita coisa, né? É muito interessante. Pô, Marcão, gostei, cara, de você ter vindo aqui com a gente essa noite, viu, cara? Pô, eu que agradeço. E eu tava ansioso, porque
Foi que nem eu tava falando pra você no começo. Esse é um assunto que gera muita curiosidade. Gera. Eu tinha um pensamento e já vou sair daqui com outro pensamento. É muito louco, né? Entendeu? É animal, cara. É muito louco. E por exemplo, tem muito assunto, né? Sim. Né? Numa outra Tanto é que não é a primeira vez que você vai vir aqui, né? Então. Se você quiser fazer toda semana, você vir... Não, dá pra Cara, gostei. Outras. Quando você tiver novidade, você aparece aqui de novo. Com certeza, Pode falar ser? da região de Sorocaba, falar Fechou. de muita coisa, né? A gente nem tocou em Sorocaba, né? Mas deixa pro... Pode ser? Você vem no próximo. outro? Com certeza. Obrigado, Marcão. Obrigado Valeu. a você, Lucas. Obrigado a vocês aí da produção. Agradeço a todos os ouvintes, né? E Área 15, ó. Como é que é? Canal no YouTube, Marco Leal. E no Instagram? No Instagram é Leal Marco Aurélio. E no Facebook, Marco Aurélio Leal ou Ufologia Gepus, que é o nosso grupo aqui de Sorocaba. E a revista? Revista UFO, né? www.ufo.com.br. E vou deixar meu site também, Isso. que é o www.ufoturismo.com.br ou gepus.com.br, que na verdade é o mesmo site. Fechou. Tá. Galera, valeu, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ative a sineta para você receber as notificações. Nos siga no Instagram, Facebook. Como é que é, Gelson? O nosso Instagram mesmo? Yotoba. Área 15 Podcast, né? Já até esqueci. Área 15 Podcast. Valeu. Ah, a gente vai fazer uma enquete aí, não é? Pra ver quem vocês... Põe lá quem que vocês querem convidar. Se você quiser vir aqui conversar com a gente, você vem aqui conversar com a gente. Se você quiser sugerir algum nome, põe lá, fala lá. A gente chama a pessoa, vem aqui e conversa. Valeu, obrigado, gente. Até mais. Valeu.